Boa noite a todos. É um enorme prazer para nós, professores da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Morfologia. Hoje iniciamos uma nova temporada dessas atividades, de aula, palestras, né, remotas. Então, é um enorme prazer que hoje damos início ao Humane Anatomy, uma palestra do professor Rafael Cisne. O professor Rafael Cisne é um professor do Departamento de Morfologia, é o atual secretário da Sociedade Brasileira de Anatomia, um professor que muito nos honra e ao departamento. Então, é um enorme prazer que vamos dar início, então, à atividade. Professor Rafael, é com o senhor. Muito obrigado pela sua disposição e disponibilidade, na verdade, de contribuir com a gente, né, contribuir com o departamento. Por favor, todas as pessoas deixem seus microfones desligados e a câmera também. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço novamente o convite e parabenizo de novo a todos os organizadores, a todos aqueles que me precedem no departamento. E para mim é uma honra trabalhar com professores de tamanho e envergadura. Professor Márcio Babinski, professor Rodrigo Mota, professor José Cavazói, aqui eu acho que estão representados, né? São os professores que aqui estão. Hoje a gente vai falar um pouquinho e de maneira um pouco objetiva, até pelo heterogêneo, o grupo heterogêneo que nós temos aqui, sobre a anatomia aplicada às lesões espinais, né? Lesão raquimedular, também conhecida, e muitas vezes vocês vão ver essa sigla RQM, raquimedular, aplicado sobre um caso clínico ou aplicado realmente sobre um prontuário, se for o caso, tá? Então, eu sou o professor Rafael Cisne de Paula, sou professor do Departamento de Morfologia. Dentro das considerações anatômicas para iniciar a nossa fala, uma lesão raquimedular ela acontece dentro de uma loja raquimedular, né? A loja raquimedular ela fica dentro de um espaço formado por alguns elementos, dentre eles as vértebras, né? O empilhamento dessas vértebras que se dão ao longo de um eixo no nosso corpo. Então, a coluna vertebral, que aqui nós vemos, ele é o empilhamento das vértebras, que são elementos soltos, com o sacro e o cóccix, são corpos vertebrais fundidos, né, que formam assim um eixo. E essa coluna, ou esse empilhamento vertical desses elementos, forma então a coluna vertebral, que é dividido, como a gente está vendo aqui por cores, em regiões. Nós temos a coluna vertebral cervical, temos a coluna torácica, lombar, sacral e coxígea, delimitando aí uma quantidade de vértebras específicas. E a gente vai tratar especificamente de alguns elementos cervicais, torácicos e lombares. A saber, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, que serão os elementos que a gente vai mais tratar, que a gente acaba designando como C1 a C7, T1 a T12, L1 a L5. Né? E essas vértebras elas possuem características específicas. As vértebras cervicais elas são as menores, possuem o corpo, né, menor. As vértebras torácicas um corpo médio e as vértebras lombares um corpo um pouco maior. Então, nós temos um crescimento gradual do tamanho do corpo dessas vértebras. Além do corpo, toda vértebra possui um processo transverso, como vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho um processo transverso da vértebra lombar, da vértebra torácica e na vértebra cervical, esse processo ele possui um orifício, que também passa uma artéria importante, que vai lá na frente formar parte da vascularização descendente que a gente encontra na parte posterior da loja raquimedular. Além do corpo e do processo transverso, nós também possuímos, ligando o corpo ao processo transverso, os pedículos. Aqui a gente vê o pedículo, né? E ligando o processo transverso a esse próximo elemento aqui, que é o processo espinhoso, as lâminas. Então, eu tenho o corpo, eu tenho o pedículo, o processo transverso, a lâmina e o processo espinhoso. E isso acaba fechando no seu interior um pequeno canal que se dá justamente pela continuidade do empilhamento desses elementos, né? Então, a sequência de vértebras com esse pequeno espaço, que é o forame
vertebral, né? Quando a gente encontra essa sequência, forma-se o canal vertebral ou canal raquimedular, onde eu vou encontrar a loja raquimedular. Então, essa é são as características das vértebras típicas, né? São características bem objetivas, digamos assim, pelo tempo que nós temos, teremos que ser bem objetivos. Existem algumas vértebras que fogem um pouquinho dessas características, e aí podem apresentar alguns mecanismos de fratura ou invasão do espaço raquimedular de maneira distintas. Nós temos aqui a primeira vértebra cervical, também conhecida como atlas, e a segunda vértebra cervical, também conhecida como axis, por conta do seu eixo, seu dente de axis aqui, que na verdade faz parte do corpo de Atlas. A Atlas ele é uma vértebra típica porque ela não possui corpo, ela possui 2 arcos, né? Mas uma grande face articular para se articular com a base do crânio. Então, aqui nós vemos axis com o seu corpo, que se direciona à face posterior do arco anterior de Atlas. Então, forma aí uma articulação aqui do tipo pivô trocoide, né, que permite as rotações entre o canal, né, a C2 e o arco de C1, permitindo assim um movimento importante. Então, C1 e C2 são vértebras atípicas. Eu vejo aqui também a exposição, então, de uma vértebra torácica com suas fóveas, né, as fóveas costais das vértebras torácicas, e o processo espinhoso bem oblíquo, e as vértebras lombares, especificando de novo, com os processos mamilares, processo acessório, né, e o corpo bem maior. Né? Então, essas são as características principais. E a articulação, como essas vértebras elas se articulam? Entre um corpo e outro, nós temos uma articulação, que é uma falsa articulação, também uma articulação do tipo sínvise, que é marcada por um disco que separa um corpo do outro, chamado de disco intervertebral. Ela é unida anteriormente, no sentido vertical, pelo ligamento longitudinal anterior, e esses corpos são unidos posteriormente pelo ligamento longitudinal posterior, que vocês veem aqui passando. Então, essas vértebras acabam se unindo dessa maneira, e assim é uma articulação que tanto permite uma absorção de impacto, né, quanto é uma articulação que acaba promovendo também, através do ligamento longitudinal posterior, uma delimitação bem específica para esse ambiente que aqui está. Bom, uma outra articulação que nós temos é entre os arcos vertebrais, né? Então, aí vai formando um pouquinho das lâminas, né? Essas lâminas vão ser importantes para delimitar posteriormente esse ambiente aqui, que é o canal vertebral, né? Ou a loja raquimedular, ele é o componente do canal vertebral. Então, aqui eu vejo esses ligamentos, que são os ligamentos flavo-amarelos, né? Que delimitam aqui posteriormente, né? Então, além do ligamento longitudinal posterior, eu tenho também o ligamento flavo-amarelo, flavo ou amarelo, né? E uma outra articulação também importante aqui é são articulações crâniovertebrais, ou seja, que se dão entre C1 e C2, a base do crânio. A primeira que se dá através das faces articulares de C1 ou do atlas, com o côndilos do occipital, do osso occipital da base do crânio, formando então uma articulação atlanto-occipital. E aqui eu tenho uma articulação entre o dente de axis e a face do corpo de Atlas, formando então uma articulação atlanto-axial. Aqui eu vejo, inclusive, a formação de ligamentos específicos, ligamento apical do dente, né, ligamento alar, né, e por cima desses ligamentos ainda vem os ligamentos cruciformes. Então, é uma articulação extremamente bem protegida, digamos, por ligamentos que fazem essa união do dente a este ponto bem específico atrás de Atlas, né, mantendo essa comunicação com a base de crânio. Bom, e a loja raquimedular? Então, como a gente viu, nós temos aqui os ligamentos flavos, né, ou amarelos, mantendo esse fechamento posteriormente através das lâminas, e anteriormente à loja, eu vejo aqui o ligamento longitudinal posterior, né? E aí eu tenho todo um ambiente aqui dentro que tem uma série de elementos, dentre eles as nossas camadas de meninges, que se dão de fora para dentro, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Temos toda uma gordura perimeningeal, que forma um espaço acima da dura mater,
e entre as suas camadas profundamente, né, que são utilizados para punção, para aplicação de anestesias, são os espaços epidural, subdural, subaracnoide, que são bastante utilizados para aplicação de anestésicos, né? Ou para punções. Então, eu tenho também componentes vasculares sobre essa região, né, que a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Aqui é a passagem, então, dos ramos, a artéria ou ramo espinal, né, formando, então, o seu primeiro ramo e mais importante, a artéria segmentar anterior, que forma a artéria espinal anterior, que ela ocupa um espaço importante anteriormente na medula espinal. E as artérias espinais posteriores, né, que vão oriundas, né, de um segmento mais apical e fazem um segmento embriológico descendente, né, e vão descendo acompanhando essas colunas, que a gente vai aprender aqui, as colunas cinzentas da medula espinal. E ainda temos aqui um complexo, um plexo venoso importante, né? Que é o plexo venoso epidural, que segue todo esse trajeto ao redor da camada epidural, né? Fazendo toda a drenagem venosa da loja, né? Extremamente complexo também esse plexo. Bom, dentro da loja, então, a gente consegue encontrar a medula espinal envolta pelas suas meninges e gordura no espaço extradural, né, epidural. Temos um plexo venoso e temos vasos também. Além disso, temos as estruturas dos nervos periféricos que estão deixando o espaço do forame intervertebral. Entre cada uma das vértebras, eles vão deixando, através de um segmento de altura, eles vão sendo conhecidos pelo ponto de altura em que ele deixa o seu espaço do forame intervertebral, né? Então, forma toda uma segmentação ao longo dos nervos espinhais que deixam a medula, né? Então, aqui eu vejo a passagem do nervo espinal e aqui o gânglio dorsal do nervo espinal, né? Que é um elemento extremamente importante, principalmente para a chegada aqui das informações posteriores. Então, a segmentação, o nervo ele é um nervo misto, ele possui uma raiz anterior que é motora e uma raiz posterior que é sensitiva. Tá? Bom, então aqui uma imagem bem mais clara, então, da loja raquimedular e o que é a loja raquimedular. Então, só lembrando, anteriormente à loja eu tenho o corpo, posteriormente eu tenho o processo espinhoso. Protegendo elas eu tenho o processo transverso às lâminas, né? E o que dá o espaço aqui é o espaço de altura entre os pedículos, né? Que formam os forames intervertebrais. Então aqui eu tenho a loja junto com o plexo, né, epidural, um plexo venoso epidural, as meninges que configuram o espaço medular, propriamente dito, e aqui eu vou ter a medula, né, que é composta tanto por substâncias brancas quanto substâncias cinzentas. Substância branca são tratos axonais, que atravessam e levam informações em sentidos verticais, e aqui eu tenho com corpos neuronais que formam essa parte cinzenta, formando uma coluna anterior, uma pequena coluna lateral e a coluna posterior, né, que formam um H, chamado de H medular. O H medular é extremamente importante por justamente ser composto por corpos neuronais, né? Bom, e aí a gente passa a entender um pouco melhor a coluna, né? A medula, desculpa. Ela tem o início, então, no canal medular, ele tem início aqui no forame, forame occipital, né? O forame magno, né? Na base do occipital, e a medula em si, com os corpos neuronais, vão ter fim no cone medular, ao nível de L2, L1, L2, no recém-nascido L3, né? E a sua composição se dá no sentido achatado antero-posterior, a sua configuração é achatada no sentido antero-posterior, tendo uma dilatação na região cervical e na região lombar, dada aos plexos, né, que se formam, o plexo braquial e o plexo lombar, ou lombosacro, né? E aí eu vejo aqui essa intumescência cervical, intumescência lombar, esses pontos de dilatação e os seus pontos de saída. Na região cervical, um ponto de atenção aqui, porque apesar de 7 vértebras cervicais, nós temos 8 nervos que deixam essa altura, justamente explicado aqui pela imagem, porque o primeiro nervo
sai acima de C1, né? Entre C1 e a base do crânio, então acabam formando 8 nervos, né? Então, os nervos cervicais aqui, nervos torácicos e nervos lombares. A partir de L2, nós não temos mais corpos vertebrais, mas nós temos aqui a distribuição dos feixes que seguem aqui para baixo, né? E eles têm esse formato de cauda equina, cauda de cavalo. Então, é chamado daqui para baixo de cauda equina, com exceção de apenas um elemento que segue de maneira muito ímpar até a base do cóccix, que é chamado de filamento terminal. Então, aqui uma visão bem sucinta do que é a medula espinal, e ele deixa, através dos forames intervertebrais, esses nervos espinais eles vão deixando a medula ao longo de toda uma altura, segmentada pelos corpos vertebrais também, que vão ser extremamente importantes para a gente entender os dermátomos. Então, eles vão formar a partir daqui plexos, unidades motoras, né, e dermátomos sensoriais. Bom, ainda tenho aqui, bem ímpar, aqui o filamento terminal, tá? Como um destaque aqui, tá bom? E aqui o cone medular, ele encerrando nesse ponto. Eu tenho aqui essa forma achatada, né? A gente observa aqui anteriormente uma fissura mediana anterior e posteriormente apenas sulcos. Então, são sulcos posteriores que vão abrigar, então, artérias, e a fissura mediana anterior, que também abriga parte de uma artéria, que é a artéria mediana anterior, artéria espinal anterior. E todo esse componente, essa configuração anatômica é importante que a gente tenha conhecimento. Então, a gente observa aqui que no corno anterior ou na coluna anterior se formam raízes ventrais e na coluna posterior estão chegando raízes dorsais, né, oriundas aqui da chegada da raiz mista, né? A gente observa aqui alguns tratos espinais que são já do componente da raiz branca, né, não mais da raiz cinzenta da medula espinal. A gente vê aqui os componentes espinotalâmicos, né, espinotalâmico lateral, espinotalâmico anterior, né, nesse ponto, que são extremamente importantes, a gente vai entender um pouquinho nas lesões. Os fascículos espinocerebelares, localizados aqui lateralmente, né? Eu tenho os fascículos também gráfico-cuneiforme projetados posteriormente e tenho os fascículos córtico-cerebelares, né? Córtico-espinais e córtico-cerebelares, tá? Projetados lateralmente. Um dado epidemiológico importante aí para a gente entender um pouquinho do traumatismo na coluna vertebral. Aqui é um estudo que foi feito em 2008 por pesquisadores do INTO, e a gente acaba vendo aqui um pouquinho a distribuição por idade por gênero. A gente vê que não tem uma grande diferença, mas há uma maior incidência em pacientes entre 21 e 30, né? E a gente acaba vendo quais são os principais tipos de lesão que podem ocasionar algum tipo de acidente ou algum tipo de lesão na loja raquimedular. Então, são quedas em geral, né, ou acidente automobilístico e quedas de lajes, né, que acabam gerando. Então, queda da própria altura, geralmente em pacientes mais idosos, né, acidente automobilístico em todas as idades, claro, e queda de lajes, né, ou queda de alguma altura. Ferimento por arma de fogo também pode ser ocasionador, e mergulho em águas rasas, principalmente por causa dessa junção atlanto-occipital, né, ali ou atlanto-axial. E agressões, mas são sempre traumas. Existem duas formas de você traumatizar a loja raquimedular e, por consequência, traumatizar a medula. São traumáticos e não traumáticos, né? Os tipos de lesões. A gente está aqui falando, então, obviamente, os mais comuns, que são traumáticos. E aí as regiões. Eu achei legal trazer isso, porque alguns artigos falam numa grande incidência cervical. Mas como é um estudo, inclusive, no Rio de Janeiro, trata aí de em torno de 40%, no caso do gênero masculino, né, da incidência cervical. Já no gênero feminino, 85,7% incidência tóraco-lombar. Tá?
Então, a gente vê aí uma incidência muito forte também na região cervical, que é muito mais grave. Quanto mais alto a lesão é, mais grave ela vai ser. Então, na anamnese, observa-se dor na coluna, o paciente, perda de sensibilidade e mobilidade nos membros, né? E perda de consciência secundária ao momento da lesão, né? Examina-se, né, a persistência ou presença de respiração abdominal, priapismo, né, que é a ereção contínua, né, sem qualquer estímulo sexual, que pode ser pós-traumático, e sinal de lesão na face e no pescoço. E aos exames neurológicos, observa-se perda de resposta ao estímulo doloroso abaixo do nível de lesão, se houver lesão, claro, incapacidade de realizar movimentos voluntários nos membros, abaixo da lesão, aí vai designar se o paciente ele vai perder a movimentação em 4 membros, 2 membros, se é temporário, se não é, alteração no controle dos esfíncteres, né, pesquisa do reflexo bulbo cavernoso e o choque neurogênico, que também pode acontecer por conta da diminuição do tônus, né, sobre vasos, levando a uma queda de pressão arterial brusca e bradicardia no paciente, gerando esse choque neurogênico. Bom, a avaliação de dermátomos sensitivos, né, classificação de sensibilidade é de 0 para ausente, 1 se gera um formigamento e 2 se a sensibilidade está normal. E aí a gente vê aquele quadro que a gente já conhece da distribuição de dermátomos, né, iniciando aqui por C1 e C2 na base do crânio, né, C2 na parte alta do pescoço, C3, C4, C5, né, C3 e C4 ainda no pescoço, passando pela margem supraclavicular, e C5 cobrindo a parte clavicular, mas indo em direção até a face anterior do antebraço, né? C6 na face lateral do antebraço, cobrindo até a região tenar, C7 já no segundo e terceiro dedo, C8 na metade do terceiro, quarto e quinto dedo. Temos T1 ainda no antebraço, e a gente segue todo esse trajeto, mantendo, então, aquele conhecimento mais predominante sobre alguns pontos, T4, um ponto mamilar, T10, um ponto umbilical, né? T12, a partir das fossas das cristas suprailíacas, né? L1, né, sobre a região inguinocrural, e aí no membro inferior a gente vê o sentido oposto, né, da formação desses dermátomos, né? Que no membro superior se faz assim, no membro inferior se faz assim por conta do desenvolvimento embriológico. L1, L2, L3, L4, L5, sendo L4 indo até o malelo medial, L5 indo até a ponta dos dedos, né, aqui do hálux ao quarto dedo, e S1 ainda cobrindo a face lateral com o malelo lateral. Tá? Então, se faz a classificação de sensibilidade do paciente. Aqui são os miótomos chaves, né? Tinha um vídeo legal que eu peguei, depois vocês podem pegar um vídeo legal do INTO, né, mostrando os miótomos chaves de C5, C6, C7, C8 e T1, né, vinculado então a membros superiores, L2, L3, L4, L5 e S1 vinculado então a membros inferiores. E a classificação de força vai de grau 0 a grau 5, sendo grau 5 força motora normal e grau 0 sem tônus muscular, né? Ou grau 1 tônus presente, mas ineficaz, grau 2 força motora não vence a própria gravidade, grau 3 força motora vence a gravidade, mas não uma resistência, quando você gera resistência contra o paciente, e grau 4 força motora vence a resistência leve, né? E grau 5 força normal do paciente. E aí vem a classificação do nível da lesão neurológica, refere-se então ao nível mais caudal da medula espinal, que apresenta as funções sensitivas e motoras ainda íntegra. Por exemplo, qual é o nível motor da lesão? A lesão é o lado mais caudal da medula espinal que ainda apresenta funções. Mesma coisa do lado sensitivo. Então a gente vê que lesões cervicais levam à tetraplegia, né? As lesões C4 a C6 ainda conduzem tetraplegia, mas dali para baixo, de T6, por exemplo, eu tenho uma lesão de paraplegia, L1 de paraplegia, e assim vai. A gente vai classificando os tipos de lesão a partir do nível mais caudal de funções que são apresentadas. Aqui é o formulário, né, do ASIA, que é American Spinal Injury Association. E aqui a gente é muito utilizado, esse formulário bastante utilizado. Aqui a gente vai preenchendo o grau sensorial, né, para o lado, para o membro superior direito, e aqui membro superior esquerdo.
e aí você vai preenchendo de acordo com a avaliação, né? Em termos de todos os segmentos, né? Você vê aqui de C2 até S4 e S5, né? Que inclusive são vinculados à região posterior. As relações motoras, né, também, com os principais miótomos, né, relacionados aqui, e o nível neurológico da lesão, né, que você vai acabar correspondendo. Sensório e motor, direita e esquerda. Bom, e essa classificação ela nos dá uma noção também da lesão medular, se ela é completa, tipo A, né? Se ela é B, se ela é incompleta, porque ela tem uma sensibilidade presente, mas o motor é ausente. Ou seja, pode ter uma vinculação, então, apenas com a coluna anterior e não com a coluna posterior. Se é incompleta, possui uma sensibilidade e motor presente, não útil, né? Mas é presente, incompleta. Incompleta D, se a sensibilidade e motor presente é útil, né? E se o quadro é neurológico normal, né? Então, a classificação. E os tipos de lesão, como a gente observa, isso é uma tipo de avaliação radiográfica, se faz, são 4 pontos, né? Um está associado e passa acima dos processos espinhosos, né? Outro passa acima das lâminas articulares, aqui dos processos articulares, né? Que a gente segue uma linha. Outro passa atrás dos corpos vertebrais e outro passa à frente desses corpos vertebrais. E a gente acaba vendo, a gente vai acabar encontrando aqui alguns tipos de lesão que podem ser deslizamentos, que a gente vai falar, que são as listeses, espondilolisteses, ou as listeses que são fraturas, quando você vê um desvio apenas da linha 3, né, da linha 2 versus a linha 3, então isso vai facilitar a nossa visão. Bom, vamos começar aqui com as lesões cervicais. Lesões cervicais altas são consideradas C1 a C2, lesão cervical baixa de C3 a C7. Aqui a gente vê o C1, né? E aí a gente vê aqui uma fratura entre o arco anterior e o arco posterior, levando então o que seria o corpo lateral, né? A face lateral do tubérculo de C1. Né, levando aqui, então, parte da faceta articular, com côndilos do occipital. Aqui a gente vê o dente, né, de Atlas. Bom, aqui por C2, né, a gente vê o tipo de lesão, elas são chamadas de Langham e Jefferson, tá? Tipo 1, então, é mais leve, aplicada mais ao ápice do dente. Tipo 2, a base do dente. Tipo 3, envolvendo o corpo de C2, né? E aqui a gente vê uma imagem do Netter muito mais ilustrativa, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3, das fraturas de Hengham, que são fraturas aplicadas sobre C2, e fraturas de Jefferson, que são aplicadas sobre C1. Né? Aqui a gente vê fratura do arco anterior e fratura do arco posterior, como estava mostrado lá naquela imagem que a gente observou, de um caso clínico. Né? Então, são as fraturas, fratura de Jefferson e fratura de Hengham. Bom, aqui outro tipo de lesão que também pode acarretar lesão na medula espinal. Se a gente observar essas lesões aqui, elas podem ou gerar um fragmento para dentro do canal, né? Ou mesmo, ou propriamente deslocar esse canal, tá? Que é isso que pode acontecer aqui, gerando uma lesão. Esses aqui podem estrangular também o canal, a espondilolistese e a espondilose, né? Que a gente vê aqui uma fratura aqui sobre a faceta zigoapofisária ou faceta articular da vértebra, ou um deslizamento propriamente. Isso aqui é muito mais comum entre L5 e S1. Né? Você vê um deslizamento por conta da angulação que nós temos aqui. Novamente, aqui a gente vê somente a fratura, mas um breve deslizamento já sobre esse ponto. Então, eu vejo os dois casos no mesmo momento, e aqui um deslizamento mais amplo que eu levo a um estrangulamento do canal neste ponto, né? Um canal neste ponto em que eu vejo apenas a cauda equina aqui passando. Né? Então, a espondilólise e a espondilolistese, aqui a gente vê o cão Scott, né? Sobre essa visão, e a espondilólise, como você vê apenas a fratura, né? no pescoço, né? Do cão Scott, né? Que seria, aqui você vê a orelha, o processo transverso é o focinho dele, né? Enfim,
Então, isso aqui, inclusive, é muito utilizado nas radiografias. O professor Babins, que é ortopedista, depois pode até avançar mais aí, né? Bom, então nós vemos aqui, então, uma fratura, mas aqui uma espondilolistese, né? Uma separação, uma fratura com uma separação que gera um deslizamento da vértebra suprajacente, né? Vem esse desalinhamento na face anterior do corpo da vértebra. Um outro fato que pode gerar é a osteoartrose, por conta dos osteofitos que se formam, né? Podem gerar estrangulamentos aqui terminais, que podem, inclusive, invadir o espaço do canal vertebral. É uma doença progressiva e ela geralmente acontece em pacientes mais idosos. Aqui você vê bem amplo, né? Esses osteofitos difusos. Uma lesão em chicote também é comum em acidentes automobilísticos. Você vê um chicote por uma lesão por hiperextensão, quando você não tem aqui o encosto de cabeça, né? Então, uma lesão por hiperextensão, e aí você vê as fraturas, né, principalmente uma lesão aqui no ligamento longitudinal anterior, porque você está posicionando para trás. Então, você faz uma hiperextensão, que é um pouco mais difícil, e faz essa lesão no ligamento longitudinal anterior. Agora, a hiperflexão, que você gera ou uma lesão no ligamento interespinal, ou no ligamento longitudinal posterior, ou mesmo uma herniação disco, tá? Uma herniação que pode migrar para dentro do canal medular nesse ponto. Bom, falando em herniação, né, aqui a gente vê uma hérnia intervertebral. Aqui a gente vê o início de uma lesão marginal nos anéis fibrosos e o núcleo começando a migrar por dentro desse espaço dessa lesão, até atingir um espaço que pode aí comprometer ou gerar uma lesão compressiva aqui no nervo, ou mesmo migrar para dentro do espaço, né, que é um pouco mais raro, por conta do ligamento longitudinal posterior que aqui está e acaba protegendo. Ela migra para cá e não migra para trás, né? Bom, aí a gente vê aqui um pouquinho desse estrangulamento, ó, que pode acontecer estrangulando esse ponto aqui na medula, né, entre L4 e L5, nessa altura. Bom, existem uma série de síndromes que vão estar associadas. Eu diria que são algumas das que a gente geralmente estuda. A síndrome central, né, que geralmente é cervical, é ocasionada ou também por estenose congênita, também pode ser degenerativa do canal vertebral, tá? Ocasionada por hiperextensão, né? A síndrome de Brown-Séquard, que é uma síndrome também por hemissecção, também conhecida como hemissecção da medula espinal, né? Que também está muito relacionada com lesões cortantes, né? Ou feridas cortantes sobre esse ponto. Apresenta geralmente sinais clínicos assimétricos por conta da perda de sensibilidade, ipsilateral, ao dermatomo correspondente. Então, síndrome de Brown-Séquard. Síndrome medular anterior, né, que, na verdade, pode ser ocasionada por uma compressão arterial, né, em ferida vascular, ou uma compressão diminuindo irrigação vascular na artéria vertebral anterior, né, ou relacionada a desvios também da medula. Então, síndrome medular posterior, síndrome do cone medular e síndrome de Caldequina, que tem aí podem ter consequências também nos órgãos, né, ou regiões inguinocrurais e membros inferiores, e síndrome medular mista, associada também às lesões primárias. E aí a gente vê a fisiopatologia de lesão, tem uma lesão primária e lesão secundária, ocorre no momento da lesão, a lesão primária, e ela vem em cascata, né, com hemorragia, por conta de uma contusão, compressão, estiramento ou laceração da área, que pode ocasionar lesão celular e vascular imediata, né, levando a hidrólise de membranas, isquemias. Aí você tem um papel de macrófagos e células da glia agindo aqui nessa lesão primária, né, fazendo uma limpeza inicial. Lesão secundária é uma lesão endógena por esgotamento de energia, né, de ATP, fosforilação oxidativa, formação de ácido araquidônico a partir de fosfolipase A2,
e lesão de membranas, para morte celular. E aqui tem um quadro, uma timeline importante, que vai desde o momento da lesão até os 6 meses, né, onde se dá a cicatriz glial, que é extremamente importante. Então, até 2 horas eu tenho uma lesão imediata, com isquemia, hemorragia, baixa energia, acidose, por conta da formação de ácido araquidônico, e liberação de mediadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 1 beta, aguda, né, que vai de 2 a 48 horas. Eu tenho uma permeabilidade de membrana hematoespinhal, estresse oxidativo também, por conta desses mediadores, e subagudo, que vai de 48 horas até 14 dias, ou seja, 2 semanas, o início, então, da infiltração de macrófagos, né, estabilização dessa barreira, e intermediário, que vai de 2 semanas até 6 meses, dependendo do paciente. É uma maturação de lesão medular, né, medular, até a formação da cicatriz glial e o processo de degeneração valeriana, que aí entra o fator crônico, né, decisivo para a recuperação do paciente. E aí, dentro de recuperação, já falando de degeneração valeriana, é bastante importante a gente entender que esse mecanismo ele é muito mais, tem muito mais sucesso no sistema nervoso periférico do que no sistema nervoso central. No sistema nervoso central foi descoberto há muito tempo atrás um fator chamado no-go, né, que são fatores que impedem que a degeneração valeriana ela tenha o seu processo de recuperação, principalmente para a formação das bandas de Bingner no sistema nervoso central. Então, falando de medula espinal, a gente está falando de sistema nervoso central. E aí um grupo da UFRJ importante descobriu um dos elementos, que é a galectina 3, que pode estar aí associada como um desses elementos no-go, né? E a gente vê aqui que um animal nocaute para galectina 3, ela tem uma lesão menor, menos extensa, né, sobre as suas células. Então, isso pode estar associado a um desses elementos no-go, que impedem justamente a degeneração ou a recuperação desse tecido, né? Existem vários, esse grupo é especializado ou desenvolveu uma série de estudos vinculados à galectina 3. Aqui a gente vê, inclusive, um outro estudo deles mais para sistema nervoso periférico. Aqui, desculpa, a referência está errada, já é um pouquinho mais antigo, se eu não me engano, é de 2014 esse estudo. A gente vê aqui o wild type, né, e o galectina 3 knockout, e a gente vê aqui a formação justamente desses focos de impedimento, né? Bom, dentro dos fatores agentes neuroprotetivos, né, neuroprotetores, a prednisolona, né, que é utilizada, se eu não me engano, 30 miligramas por quilo na fase aguda, ou seja, até as 48 horas, e depois 5 miligramas por quilo ao longo do tempo, né? E também são importantes aí como protetores neuronais, né? E agentes neuroregenerativos, e a gente vê aí que existem uma série de elementos chamados anti-no-go, que são aqueles agentes que podem ajudar a esse efeito no-go ser interrompido e facilitar, assim, a regeneração ao longo do tempo. Então, aqui a gente vê os mecanismos da lesão primária, né? E aí vemos a lesão secundária dividida em intermediária, o agudo inicial e o subagudo ao longo dos dias e semanas, né? Quais são os elementos e os efeitos que vão acontecendo. E aí, vou citar o efeito porque a esperança nunca morre, né? Christopher Reeve, nosso Superman aí, eu adorava assistir esses filmes antigos, e aí ele sofreu um acidente, caiu do cavalo e ficou tetraplégico, e durante um episódio do Super Bowl, se eu não me engano, 2001 ou 2002, o principal evento esportivo do mundo, né? Tem uma transmissão mais rica do que, ou tem uma audiência maior do que a final da Copa do Mundo, ele fica de pé, né, no meio do intervalo do Super Bowl. E, na verdade, aquilo deu esperança para tanta gente que, até num dos artigos que relatam isso, falam que a pesquisadora recebia telefonemas até aquele dia. O que foi aquilo? O Christopher Reeve ele pegou a sua fortuna e investiu grande parte num centro de pesquisa em neuroregeneração na Califórnia,
ajudou bastante vários pesquisadores e avançaram em vários pontos. E aquilo era uma forma dele dar esperança para as pessoas, que assim como ele tinha esperança de encontrar uma regeneração mais clara no sistema nervoso central, trabalhando sobre esses efeitos no-go. Bom, professor Babinski, professor Cavazoi, era isso. Eu queria agradecer a todos aí a atenção e ficar à disposição para dúvidas.